Você talvez não saiba o que é um arquétipo, mas este conceito é sem dúvida alguma uma parte mais importante da sua vida do que você pensa. Ele afeta seus próprios sentimentos e comportamento, embora na maioria dos casos isso aconteça de forma inconsciente. E se você trabalha com o público, é ainda mais importante entender como esses modelos são aplicados. Afinal, existem diferentes tipos de arquétipos. Se você está curioso, então vem comigo. Se você ainda não me conhece, eu sou Wesley Faim e hoje você vai aprender como utilizar os arquétipos ao seu favor. Os arquétipos podem ter diferentes interpretações, dependendo do domínio do conhecimento e em que conceito ele é aplicado. Na verdade, o termo pode ser resumido como uma representação de um conjunto de modelos ideais de coisas que se tornaram verdade em nosso inconsciente. Para exemplificar, deixa aí nos comentários qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando eu falo sobre essa imagem de Jesus de braços abertos. Provavelmente você responderá bondade e amor, como a maioria das pessoas. Já quando você vê a imagem dele na cruz, provavelmente você pensará em sacrifício. Logo, podemos dizer que ele pode representar o arquétipo da bondade e amor ou o arquétipo do sacrifício. Agora, neste outro exemplo, o que você pensa ou sente quando eu peço para você imaginar um cão, um cachorro? Que ele é o melhor amigo do homem, que ele é leal, que ele é companheiro? Então podemos concluir que um arquétipo é algo que vem à mente automaticamente e não podemos explicar por quê. De acordo com Carl Jung, arquétipos são como um comportamento. Para ele, arquétipos são imagens primitivas que aparecem na nossa imaginação e ajudam a explicar a vida das gerações passadas. Segundo ele, são o resultado de pessoas diferentes que repetem a mesma experiência muitas vezes em momentos distintos, ficando ancoradas no inconsciente coletivo. Em outras palavras, eles não existem apenas na sua mente, mas também na mente da maioria das pessoas. Além do modelo do arquétipo comportamental, Jung apresenta o conceito do segundo arquétipo, que é o arquétipo da compreensão de si mesmo e dos outros. Nesta análise, as pessoas têm tentado encontrar significado nesta manifestação inconsciente. Ao analisar a origem dessas imagens primordiais, estamos de certa forma estudando o comportamento humano. E a terceira e última forma de Jung ver o arquétipo é na genética. Segundo ele, há uma relação clara entre psique e corpo, ou psique e corpo. Sendo assim, as estruturas que moldam o nosso comportamento passariam de geração para geração. Cada pessoa nascida tem um passado psicológico de seus ancestrais, e os arquétipos farão parte desse legado, e esse legado se originou há muito tempo. Muitas coisas que Jung defendia no passado não tinham base científica e foram agora comprovadas pela neurociência. O desenvolvimento de conexões estabelecidas por nossos neurônios é um exemplo disso. Hoje, como todos nós sabemos, parte deste processo é realizado pelo nosso código genético, enquanto a outra parte se deve à experiência de vida de cada um. Ou seja, a nossa personalidade é moldada de acordo com as crenças que trazemos dos nossos antepassados, junto com as vivências que tivemos desde a nossa concepção até a idade atual. Ao estudar o inconsciente coletivo, Jung foi capaz de decodificar 12 tipos de arquétipos. Cada um deles possui características e princípios e motivações próprias. Por exemplo, o arquétipo do inocente. Fazem parte deste arquétipo
todas as pessoas que acreditam que o mundo pode ser um lugar melhor sem interesses pessoais e que uma pessoa pode te ajudar, respeitar as diferenças e todos podem ser felizes do seu jeito. Pessoas inocentes geralmente não veem o mal nos outros. Para eles, todo mundo é uma boa pessoa, a menos que seja provado o contrário. O fora da lei. Fora da lei são as pessoas de caráter rebelde que gostam de violar as regras do convencional. Normalmente, o comportamento ilegal é necessário e requer atenção. Além disso, eles estarão certos ou errados com base em seu próprio julgamento. Por não estarem satisfeitos com a realidade atual, acreditam que podem mudar o mundo e estão dispostos a atingir esse objetivo. E também temos o explorador. O explorador, ele não gosta de se apegar a nada e nem a ninguém. O seu lema é a liberdade acima de tudo. Os exploradores estão sempre em busca de novas aventuras e não suportam o tédio. Se você quiser contrariar esse arquétipo, faça com que ele tenha uma rotina padronizada. Entre as suas atividades de entretenimento favoritas, inclui viajar e visitar lugares diferentes. Já o arquétipo da pessoa comum, do normal, é o arquétipo daquele que não tem ambições e às vezes até silencia seus pontos de vista para não ser rejeitado por nenhum grupo. Ele tem uma capacidade incrível de se moldar a qualquer realidade para se dar melhor com os outros. Seu maior medo é descobrir o inevitável. Ninguém pode ser igual a ninguém e a beleza está na diferença. O sensato ou sábio são aqueles que valorizam o conhecimento e buscam crescer por meio do aprendizado, da pesquisa, da troca de informações e da autorreflexão. Pessoas sábias geralmente prestam atenção aos detalhes, são metódicas e acreditam que a verdade aparecerá mais cedo ou mais tarde. O herói inclui aqueles indivíduos que fazem o melhor para atingir os seus objetivos, assim como nos contos de fadas. No entanto, ao contrário das histórias infantis, os heróis não se importam em encontrar parceiros amorosos, porque sabem que a felicidade está em si mesmos. Eles creem que, com base em habilidades como a força de vontade, a coragem e o poder, tudo é possível. O mago, este arquétipo, já representa pessoas que se mesclam a uma série de conhecimentos de diferentes áreas para explicar certos fenômenos. Eles se apegam a religião, tecnologia, ciência e magia. Até certo ponto, eles são muito próximos dos sábios, mas a principal diferença é que eles também acreditam em conceitos intangíveis, espirituais, psíquicos e metafísicos, diferente dos sábios. O palhaço ou bobo da corte é aquele humorado que está sempre fazendo os outros rirem, portanto ele não leva a vida tão a sério. Priorize o presente e tente apreciá-lo independentemente do que os outros pensem sobre o seu estilo de vida. O bobo da corte não faz um plano de médio a longo prazo. Eles creem no destino e que a felicidade é a coisa mais importante. Já o arquétipo do amante enfatiza os relacionamentos. Por exemplo, amigos, família, parceiros amorosos são tudo para os amantes. Eles passam por todas as coisas e fazem grandes esforços para isso. O maior medo desses amantes é ficarem sozinhos e não receber a recompensa do amor. Em certo sentido, esse arquétipo se assemelha às pessoas comuns em termos de atribuir a felicidade aos outros e se importar mais com os outros do que consigo mesmo. Já o criador, ele traz a inovação, a criatividade. Essas são palavras-chave deste arquétipo. Os criadores tendem a ser artísticos e geralmente inquietos. Portanto, eles de alguma forma se aproximam do explorador. Reconhecer suas realizações também é muito importante para eles. Outro interesse deste perfil
é o foco na tecnologia. Tudo no mais moderno chama a atenção dessas pessoas. Já com o arquétipo dos governantes, podemos fazer uma analogia com os políticos. O governador gosta de poder e pode controlar a situação. Geralmente são bons líderes, mas tudo depende de como exercem a sua influência. O segredo é não confundir autoridade com despotismo. E também temos o prestativo, que é aquele que gosta muito de ajudar aos outros e muitas vezes presta mais atenção aos problemas alheios do que a si mesmo, o que pode o prejudicar, pois ele esquece que também precisa ser cuidado. E aí, com qual desse arquétipo você se identificou? Comenta qual arquétipo se encaixa mais à sua personalidade e, claro, continue assistindo que, como eu disse, vou te ensinar como usar os arquétipos em seu benefício. As empresas de publicidade já conhecem os arquétipos e já sabem utilizar para estimular o seu público-alvo. Por exemplo, a Nike, que se encaixa no ideal defendido pelos heróis. A Harley Davidson, marca de motociclistas famosos, já usa o arquétipo dos fora da lei. Isto é algo semelhante às mensagens subliminares colocadas em alguns anúncios. As marcas escondem algumas informações em anúncios comerciais, mas os consumidores não sabem disso e, eventualmente, essas mensagens têm uma ligação positiva com o produto, incentivando a efetuar a compra. Entenderam como funciona o mecanismo de utilização dos arquétipos? E como prometido, vou citar alguns exemplos de arquétipos que você pode utilizar em sua vida para que desperte determinadas características específicas que podem sim te ajudar em suas realizações e alguns que você tem que evitar que podem atrapalhar a sua vida. Em relação ao lado positivo dos arquétipos, podemos desenvolver crescimento, desenvolvimento, poder, autoestima, realização, atrair dinheiro, atrair prosperidade, emprego, saúde, união, prazer, felicidade, etc. Já pelo lado negativo, se estivermos utilizando um arquétipo da maneira errada, ele pode nos trazer doença, depressão, melancolia, pobreza, desemprego, separação, autossabotagens de todos os tipos, escassez, enfim, tudo aquilo que a gente não quer, tudo aquilo que bloqueia o fluxo da abundância e da prosperidade em nossa vida. A maneira mais correta de você utilizar um arquétipo é você pensar qual o significado daquela imagem, daquele símbolo para você e tentar sentir se ele te faz bem ou te faz mal. Por exemplo, o coelho ele é considerado um arquétipo ruim, porque ele é de extrema fertilidade, de muita sexualidade e por ser frágil é um alvo fácil para os predadores. Porém, temos que lembrar que muitas culturas utilizam o pé de coelho como um elemento de sorte. E também, se você quer trabalhar a energia da fertilidade, o coelho ele é excelente para você desenvolver essa potencialidade de fertilização na sua vida. Lembra da revista Playboy? Foi uma das revistas que mais fez sucesso nos anos 90 e hoje continua fazendo sucesso, mas como TV para adultos. E o símbolo é um coelho. O símbolo da Páscoa é o símbolo do coelho, porque é um símbolo da deusa Oster, que representa a fertilidade. Então eu posso utilizar do arquétipo de um coelho, se eu tiver a necessidade de trabalhar a fertilidade, com um arquétipo de força e poder como o cubo, que me traz solidez, que me traz força, que me traz equilíbrio. Então nós podemos associar esses arquétipos. O elefante no Ocidente, ele também é considerado um arquétipo negativo, por ser visto como um animal de carga, de peso excessivo, de pouca agilidade e um pouco depressivo. Porém, o elefante ele é visto na cultura indiana como um símbolo de sabedoria, de longevidade, de boa memória e de prosperidade. Tanto que o deus Ganesha, que é um símbolo do panteão indiano, que traz abertura de caminhos, livra-nos dos obstáculos, nos traz prosperidade,
é um deus com cabeça de elefante. Portanto, é extremamente necessário que você analise qual o significado daquele arquétipo para você. Não podemos ser totalmente taxativos. Sem falar que um arquétipo pode ter qualidades positivas e negativas, e eu posso estar associando dois arquétipos distintos para contrabalancear cortando, neutralizando a capacidade negativa de um arquétipo específico, como o exemplo do coelho que eu citei. A formiga também é vista como um arquétipo negativo por trabalhar demais, não ter individualidade, ser uma presa fácil também. Porém, se a pessoa tiver uma dificuldade de trabalhar em grupos e tiver preguiça, não ser muito focada no trabalho, você pode utilizar o arquétipo da formiga associado a um outro arquétipo para trazer esta energia, esta vibração de trabalho cooperativo em grupo, organização e trabalho, vontade de trabalhar. Então, como aspectos negativos, nós temos a galinha, o macaco, o papagaio, o pato, o pinguim, ratos, sapos, tartarugas, vacas. Todos esses arquétipos você deve evitar, a não ser que você saiba todas as qualidades deste arquétipo e faça uma associação com um arquétipo extremamente positivo, para que você consiga pegar o bom daquele arquétipo, aquilo que é bom daquele arquétipo, que despertam neurotransmissores positivos como a dopamina e a serotonina, por exemplo, como a águia, o falcão, o gavião, a coruja, o cavalo, o touro, são todos arquétipos positivos. O cavalo, por exemplo, é utilizado até em marcas de automóveis mais caros, utilizados pelos grandes gerentes, CEO de empresas. A águia é um arquétipo que você utiliza quando você quer crescer, quando você quer prosperar muito, porém não é indicada para você usar uma imagem de uma águia, por exemplo, num escritório onde várias pessoas estão presentes. A não ser que você trabalhe num escritório separado, num local separado, porque esse arquétipo pode gerar sim ciúmes, tanto dos seus companheiros, colegas de trabalho, quanto do seu chefe. A árvore, ele é um símbolo de vida, de prosperidade. A balança traz equilíbrio, justiça e decisão. A baleia traz tranquilidade, harmonia, relaxamento, amor. O cão é um arquétipo de amizade, proteção, provocam diminuição da ansiedade. O cavalo, ele traz autoconfiança, velocidade, decisão. Porém, olha só, lembrando do que eu falei antes, o cavalo ele é um arquétipo fantástico, mas o cavalo também é um animal que vai até as últimas consequências quando alguém manda. Se você está montado num cavalo e você faz, ele corre até ele não aguentar mais, até ele ter um ataque cardíaco ou desmaiar, e se tiver um barranco ele pula com você e cai no precipício. Então você tem que tomar cuidado também para utilizar o arquétipo do cavalo, porque ele se torna meio inconsequente, ele vai até as últimas consequências e às vezes você acaba prejudicando a sua saúde, porque você se dedica demais ao seu objetivo. A ferradura, que é um símbolo ligado ao cavalo, representa boa sorte, autoconfiança. Flechas representam poder vital, força, decisão, intenção. É um símbolo fálico. Todo símbolo fálico representa poder. O leopardo é um símbolo de ação, determinação, rapidez, altivez, força, fertilidade. A lua também representa fertilidade, sexualidade, feminilidade, transição, mudança, poder inconsciente, fecundidade, recepção, suavidade. Enfim, nós temos muitos arquétipos. É um assunto muito vasto para se falar. Eu acredito que com essas informações você já possa utilizar de alguns arquétipos positivos e evitar alguns arquétipos negativos para você conquistar uma vida mais plena e abundante. Agora compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também aprendam como utilizar os arquétipos, porque é dando que se recebe. Gratidão a todos e fique na luz.